Olá, irmãos, boa noite. Aos irmãos que estão conosco online, boa noite. Que Deus abençoe você, a sua casa. Estamos juntos aqui para cultuar o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus o seu cuidado, o seu amor. Deus tem cuidado de cada um de nós. Nessa oração nós vamos colocar a família do nosso querido irmão André Gama, que agora no final do dia perdeu a sua tia, uma tia muito querida, e nós vamos estar orando pela família dele, pelos seus primos, colocando a família deles nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor esteja cuidando deles nesse tempo. Pai querido, ó Deus, muito obrigado por esse tempo, Senhor, na tua presença, por esse tempo, ó Deus, desfrutando do teu cuidado, do teu amor. E, ó Pai, de maneira muito especial, por esse tempo onde, juntos, reunidos aqui, podemos ouvir da Tua palavra, poderemos cantar louvores ao Teu nome, desfrutar, ó Deus, da comunhão, do prazer de estarmos juntos. Ó Deus, obrigado pelo dia que tivemos, dia para alguns de descanso, de lazer, para outros ainda que feriado, dia de trabalho, mas com certeza, ó Deus, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, como cuidado do Senhor, para abençoar a vida de cada um de nós, ó Deus, por isso nós somos gratos ao Senhor. Ó Pai, te entregamos a vida do nosso querido irmão André, da sua família. Ó Deus, o Senhor conhece o coração deles, o luto, a dor que passam nesse tempo. E por isso, ó Pai, clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Pedindo a Deus que o Senhor visite cada um deles nesse tempo, guardando-os, consolando, e, ó Deus, cuidando do coração de cada um deles nessa hora. Ó Deus, nessa noite, prepara o nosso coração para ouvir a sua voz. Prepara, ó Deus, o nosso coração para ouvir o teu querer. E que possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais desafiados, impactados pela palavra do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda de pé, nós faremos uma leitura do texto bíblico que está em Salmo 84, versos de 1 a 12. Nós leremos de maneira responsiva. Vamos lá? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram forças e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazes dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também vêm dos céus. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos repetir esse último verso com muita alegria? Vamos lá? Ó Senhor dos exércitos,
Como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Você pode estar sentado? Queridos, tem aqui alguns avisos importantes, preciso da sua atenção. Amanhã é feriado, nós não teremos expediente na secretaria, nem brechó. Então amanhã o nosso brechó não vai estar funcionando, não teremos nenhum expediente. Sexta-feira nós teremos UNA, mensageiras e embaixadores também. Então, embaixadores e mensageiras às 18 horas e a UNA às 19 horas, está correto? É isso mesmo, né? Tivemos uma mudança no horário. E no próximo domingo, irmãos, Escola Bíblica Dominical pela manhã e à noite teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, domingo que vem estaremos celebrando a ceia. Então, lembre-se disso. E sábado, às 19 horas, estaremos na Igreja Batista em Ponte Branca. É aniversário da Igreja Batista em Ponte Branca, eu estarei lá pregando. Toda a nossa igreja está convidada, eu falei isso aqui no último domingo. E os irmãos estão convidados para estarem lá, aqueles que puderem, a celebrarmos juntos o aniversário daquela amada igreja que estará ali celebrando o aniversário, o seu aniversário no sábado e no domingo. Nós estaremos ali no sábado, junto com aquela igreja, celebrando o seu aniversário. Vou chamar o Ministério de Louvor e eles vão nos conduzir nesse momento na adoração. E nós vamos nos colocar de pé novamente, vamos cumprimentar o irmão que está pertinho de nós, desejar a ele ricas bênçãos do Senhor, dar um abraço aí em quem está pertinho de você, deseja a ele uma boa noite, né? Dá aquela espantada na preguiça, no frio para quem está com frio. Isso, vamos juntos adorar ao Senhor na noite de hoje. Boa noite, igreja. Graça e paz para todos. Estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. E iniciando, né, esse momento de louvor, eu gostaria de deixar com os irmãos uma breve meditação que diz o seguinte: livro de Romanos, capítulo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o Deus a que nós servimos, um Deus vivo, um Deus que está com as mãos dele sobre esse lugar e sobre a vida de cada um de nós. Que Deus continue abençoando nossas vidas e por conta disso nós nos derramamos na presença dele. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes
calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Continuar adorando esse Deus. Deus que se faz presente aqui nesse lugar. É um Deus que tudo fez por nós. Ele foi capaz de deixar a sua morada nos céus para morrer em nosso lugar. Então, para adorar o Senhor, nós estamos aqui. E vamos nos derramar na presença dele mais uma vez. E dessa vez, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Faça dessa canção sua oração nessa noite. Em espírito, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Deus. Muito obrigado porque tu tens sido nosso Deus, um Deus fiel, um Deus santo, que em tudo tem nos abençoado, em tudo não tem deixado faltar nada, Senhor Deus, em nossa mesa. E, Senhor Deus, mesmo nas nossas perdas, tu tem nos abençoado, Senhor. Glória a Deus. E glórias ao teu santo nome por isso. Nessa noite, Senhor Deus, que onde a tua voz, através da palavra, ecoar, Senhor Deus, que possa haver salvação na tua casa ou em qualquer lugar onde existir o alcance da nossa voz. A voz do pastor, Senhor Deus, que vai estar trazendo a palavra aqui, ela alcance corações que precisam te conhecer, Senhor. Toca, Senhor Deus, nas vidas que ainda não te conhecem. E, Senhor Deus, que mais e mais pessoas sejam agregadas com tão grande salvação. Obrigado pela tua presença e muito obrigado por esta noite, por esse culto. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém, irmãos. Queridos, nós vamos começar uma nova série de estudos, de mensagens, nas próximas semanas, sobre dons espirituais. Mas hoje, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem em um texto que todos nós conhecemos muito. E enquanto o Ministério de Louvor ali cantava, eu conversava com o Senhor enquanto orava e refletia sobre a importância que nós temos de, às vezes, pensar e refletir sobre alguns fundamentos básicos da nossa fé e sobre algumas verdades basilares da vida cristã. Porque algumas coisas elas são tão básicas, tão basilares, que às vezes elas se tornam tão comuns que elas para nós se tornam tão corriqueiras que elas perdem valor. É como o sujeito que come arroz e feijão todo dia. E aí aquilo para ele se torna algo comum. Mas quando ele precisa ficar muito tempo sem poder comer arroz e feijão, o dia que ele come arroz com feijão de novo, aquilo parece algo maravilhoso. Então hoje eu queria convidar você a junto comigo para olharmos para um salmo muito conhecido, o salmo de número 23, todos nós conhecemos. Nós recitamos esse salmo de maneira assim, sistemática aqui na igreja. E hoje eu quero convidar você para olhar para as verdades desse salmo e deixar Deus falar ao seu coração sobre algumas verdades que estão contidas aqui. Porque eu estou convencido, amados, que nesse mundo alucinado que nós temos vivido, nesse mundo acelerado que cada um de nós tem vivido, em que cada um é chamado para dar respostas o tempo todo, a verdade fundamental desse salmo precisa servir de consolo ao nosso coração todos os dias. Esse salmo não pode ser apenas uma mera repetição, mas ele precisa ser um fundamento em nosso coração, porque ele traz uma certeza muito clara daquilo que Davi experimentou e daquilo que eu e você precisamos experimentar como servos de Deus. Então vamos recitar juntos? Vamos lá? Nós conhecemos o salmo, vamos ficar de pé para a gente recitar com bastante alegria? Vamos lá? Nós sabemos o salmo de cor, então vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai querido, estamos, ó Deus, diante da sua palavra e nessa noite queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos. Irmãos, esse é um salmo de Davi, um salmo que nós conhecemos muito, mas esse é um salmo relacional. Esse é um salmo que fala de relação. Como assim, pastor? Um salmo de relação? Sim, ele é um salmo que fala de uma das relações mais profundas conhecidas por Davi. O salmo que fala da relação pastor e ovelha. Davi foi pastor de ovelhas. E um pastor e uma ovelha, precisavam ter uma relação muito próxima, porque um bom pastor, ele precisava cuidar das suas ovelhas, porque a ovelha era um animal muito frágil, muito dócil, e ele dava conta da vida das ovelhas, porque o pastor ele não podia perder a sua ovelha, ele não podia perder para os ladrões, mas ele também não podia perder para os animais selvagens. Porque se alguém roubasse uma ovelha, ele precisaria dar conta daquela ovelha, ele precisaria pagar do seu salário o valor daquela ovelha. Se um animal selvagem comesse aquela ovelha, ele precisaria levar a lã daquela ovelha suja de sangue para provar que um animal comeu. Mas um pastor que perdia uma ovelha era considerado um pastor ruim. Então ele precisava cuidar muito bem das ovelhas. E ele precisava cuidar das ovelhas em terrenos que eram difíceis. Já não bastasse o ladrão, não bastassem as feras, ele tinha um terreno que era um terreno desértico, com muita pedra, ele precisava providenciar alimento para as ovelhas, ele precisava providenciar tudo, e a ovelha, sendo aquele animalzinho bonitinho, dócil, ela é um animal que come muito, ela é muito feroz, ela tem um apetite muito grande. E ela não é um animal que come só as folhas, ela come a folha, o caule e até a raiz da planta. Então, quando você coloca a ovelha no campo, ela comia o campo inteiro. Então, de tempo em tempo, ele precisava trocar o campo, porque ele era obrigado a ser um nômade, porque aquela ovelha destruía tudo, por causa da sua insaciabilidade. Dentro desse contexto, Davi olha, e ele diz o seguinte, ele olha para Deus e diz o seguinte: o Senhor Deus, Ele é o meu pastor e eu sou a ovelha. Eu sou esse animal dócil que tem muitas necessidades e Ele é aquele que está me protegendo. Ele é aquele que está cuidando para que o ladrão não me roube, para que as feras não me devorem, para que nada falte. Então ele faz essa afirmação inicial: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando de uma relação profunda. E essa relação, amados, precisa ser muito clara em nosso coração, para que nós possamos conviver e viver uma vida de uma maneira mais suave, mais tranquila, dependendo do Senhor de uma maneira clara. Porque todos nós vivemos em um mundo onde somos bombardeados por muitas necessidades. As necessidades do consumo, as necessidades das demandas pessoais, as necessidades de ter, as necessidades da nossa própria vaidade, a necessidade do ego, a necessidade de sobreviver, de sobressair, de ser, de conquistar. Nós vivemos em uma sociedade de necessidades. Só que nós entendemos que por mais que tenhamos muitas necessidades, quem provê tudo que nós necessitamos é o Senhor. Só que as necessidades provocam em nosso coração angústias, ansiedade, desejos, anseios. E como encontrar equilíbrio para viver uma vida saudável, com o coração em paz, tendo de um lado tantas demandas e do outro a certeza de que Deus está provendo tudo. É um grande desafio,
Por isso o salmista ele faz essa afirmação e ele olha para esse relacionamento que não era um relacionamento feito de qualquer jeito. O pastor ele passava muito tempo com as suas ovelhas, ele passava madrugadas no sereno com as suas ovelhas. O lugar onde as ovelhas mais estavam expostas é quando ela está no campo aberto. Então o pastor ele precisava passar a madrugada vigiando as suas ovelhas, então ele precisava fazer turnos para que a ovelha pudesse estar devidamente protegida, porque fora do aprisco a ovelha é um animal extremamente suscetível a ataques. E aí Davi faz essa afirmação, que parece tão simples, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como assim? Como assim de nada eu terei falta? Talvez a melhor tradução do texto original seria de nada terei falta, ou de nada terei necessidade. A melhor tradução aqui seria de nada eu terei necessidade. Mas como assim? Por que eu não vou ter falta de nada? Ou por que eu não vou ter necessidade de nada se eu vivo em um mundo onde as coisas me fazem achar que eu sempre preciso de algo mais? Já pararam para pensar nisso? Nós vivemos num mundo em que toda hora parece que nós precisamos de alguma coisa a mais. Toda hora parece que precisamos de algo além. Toda hora há um degrau a mais na escada para subir. Toda hora uma conquista nova a ser feita e não tem problema nenhum nisso, mas o problema é o sentimento que isso causa no nosso coração, porque o sentimento que o salmista coloca aqui é de alguém que está em paz, de alguém que está contemplando a realidade, dizendo o seguinte: olha, tem alguém aqui que está cuidando para que eu tenha uma vida de segurança, tem alguém que está cuidando para que as coisas funcionem, e na vida desse texto aqui dessa ovelha, tudo funciona bem. Como assim? Como entender isso? E eu queria enumerar alguns princípios de por que o Senhor é o nosso pastor e por que nós não temos falta de nada. O primeiro princípio é que quando nós entendemos que Deus está no controle absoluto de tudo e Ele está ao nosso redor providenciando tudo, nós permitimos que a mão do Senhor tire de nós uma coisa chamada insaciabilidade. E Davi diz isso no verso 2, na parte A, quando ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Pensa comigo, a ovelha é um animal de apetite voraz. Ela come insaciavelmente. Um animal que come insaciavelmente vai deitar num pasto verde? Não, ela vai continuar comendo. Mas Davi diz o seguinte: mas esse pastor me sacia tanto, providencia tudo o que eu necessito, que eu consigo descansar, eu consigo parar, eu consigo me satisfazer, eu consigo encontrar deleite. Queridos, um dos grandes problemas do nosso coração é a insaciabilidade dele. O coração do homem é insaciável, e o homem não encontra prazer, deleite em nada. Por isso nós vemos pessoas que são extremamente infelizes em tudo que realizam. Quantos homens bem-sucedidos financeiramente, economicamente, bem-sucedidos na sua sociedade, mas extremamente infelizes porque sempre estão querendo conquistar algo mais. Sempre precisam de algo mais. Esses dias eu conversava com um grupo de amigos e alguém falava assim: olha, nesse mundo... E a gente conversava de pessoas que têm um alto padrão de vida, sobre barcos e essas coisas, e alguém fala assim: quando um troca de barco, todo o grupo troca, porque eles competem. Quando um chega no restaurante e os outros estão, eles brigam para ver quem que vai pagar a conta, porque a briga deles é dizer quem tem mais, ou seja, eles não conseguem se saciar com aquilo que Deus tem dado. Quantos de nós nos tornamos insaciáveis? Deus tem nos dado verdadeiros banquetes.
Deus tem nos dado do melhor, Deus tem providenciado tudo o que nós necessitamos, mas nós não conseguimos parar e desfrutar, porque estamos sempre em busca de um pote de ouro no final, de um lugar onde nós achamos que iremos encontrar. É o mito do arco-íris, né? No final dele tem um pote de ouro e nós estamos sempre correndo atrás dele. E aí Davi diz o seguinte: olha, ele me faz deitar em verdes pastos. Eu tenho muita fome, só que esse pastor, ele conseguiu me fazer entender que eu não preciso ter tudo, porque é impossível alcançar tudo, é impossível conquistar tudo. Queridos, tem coisas que não estão no nosso controle, existem realidades que não estão no nosso controle, existem verdades que não estão no nosso controle, existem ações que não estão no nosso controle, e aquelas que não estão no meu controle, eu preciso entregar ao controle do pastor, do sumo pastor, porque do controle dele ninguém toma. Tem coisas que eu e você não podemos controlar. Nós não podemos controlar o que o outro pensa, nós não podemos controlar o que o outro faz, nós não podemos controlar as ações dos outros. Por isso nós precisamos estar muito tranquilos e conscientes daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós agimos, para que em Cristo nós tenhamos paz. Ele tira a nossa insaciabilidade porque nós entendemos que muito mais importante do que ter alguma coisa é estar nele. Como o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo. É como se nós mergulhássemos para dentro de Cristo e, mergulhados nele, estivéssemos envoltos na sua glória, protegidos, sabendo que tudo aquilo que nós necessitarmos chegará em tempo oportuno. Às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós corremos atrás do vento. E é interessante que Salomão, em Eclesiastes, ele fala muito sobre isso. Olha, isso é correr atrás do vento, é correr atrás do vento, é correr atrás do vento. Nós somos insaciáveis, nós corremos muito atrás do vento. Muitas vezes nós queremos ter a Cristo para que Cristo seja o nosso ídolo, para que a gente domine Cristo, mas nós precisamos aprender a descansar. E descansar é saber que aquilo que eu não posso controlar, eu preciso deixar que o Senhor controle. Que eu preciso aprender a arte do contentamento. E contentamento, irmãos, não tem a ver com preguiça. Contentamento não tem a ver com a disposição de ficar inerte. Contentamento é a atitude de ser feliz, contente com aquilo que se tem, com aquilo que se conquista, com aquilo que se alcança. Nós precisamos aprender a celebrar as vitórias. Contentamento não é acomodação, é diferente. Olha, mas você conseguiu comprar uma bicicleta, você andava a pé, seja feliz andando de bicicleta. Trocou a bicicleta, comprou uma bicicleta de marcha, seja feliz com a bicicleta de marcha. Trocou por uma moto, seja feliz com a moto. Por um carro, seja feliz com o carro. Por um avião, seja feliz com o avião. Mas seja feliz com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, com as condições que Deus te deu. Honestamente, não faça algo além daquilo que você pode para mostrar ao outro, porque isso não é contentamento, isso é ostentação, e ostentação é pecado. Gera angústia, gera ansiedade, gera dor no coração. Mas nós não precisamos viver nessa sociedade insaciável, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e não tem nos faltado nada. Essa é uma verdade. Olha para a sua vida, pensa na sua casa. Tem faltado alguma coisa para você? De verdade, tem? Tem faltado a comida,
o lar. Não tem faltado, irmãos. Pelo menos eu não tenho ciência de nenhum dos irmãos da igreja que tem passado fome. Nenhum dos irmãos da igreja que não tem tido uma casa para morar. Nenhum dos irmãos da igreja que tem passado frio porque não tem tido roupa para vestir. Pode ser que a gente não tenha a roupa mais bonita. Pode ser que nós não tenhamos a roupa da marca que queremos. Mas se nós entendermos que o Senhor tem cuidado de nós, até mesmo com as roupas simples que temos, seremos felizes, porque nós entendemos que não é ter, é ser. Mas Davi continua e ele fala de um segundo princípio. Ele fala de tirar, do pastor que tira a insaciabilidade e do pastor que tira a ansiedade. E ele continua dizendo: conduz-me mansamente a águas tranquilas. Ele fala de uma ovelha que está deitada num pasto verde, mas que consegue ir às águas de descanso, às águas tranquilas. E a hora em que a ovelha mais está suscetível ao ataque de um predador é quando ela bebe água, porque a ovelha não é um animal de uma visão muito boa. E quando ela bebe água, ela se desconecta com tudo que está à sua volta, porque ela abaixa a cabeça. Então ela precisa que o pastor esteja vigiando para que um animal não a ataque na hora de beber água. Então o pastor providenciava um lugar de água limpa e geralmente sem correnteza, para que ele não corresse o risco de uma ovelha ir embora. E antigamente os pastores que batizavam no rio sempre ensinavam o seguinte: lá no seminário eu aprendi isso: se um dia você for batizar no rio, se a ovelha for boa, você batiza contra a correnteza, porque aí a correnteza te ajuda a levantar. Se a ovelha for mais ou menos, se desconfiar que é bode, você batiza a favor, que a correnteza já leva. Não, brincadeira, é o contrário. Brincadeira, irmãos. Mas por quê? Se você batizar, se você coloca a ovelha, não tem nada a ver com o batismo, na correnteza, a correnteza pode levar uma ovelha. Então o pastor precisava conduzir os animais a um lugar onde as águas fossem um lugar de tranquilidade, para que o animal não estivesse estressado. E aí, o lugar de maior ansiedade é o lugar de descanso. Para nós, irmãos, descansar às vezes é uma tarefa extremamente árdua. Porque nós falamos assim: descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Mas o negócio difícil é descansar no Senhor. Sabe por quê? Que descansar significa abrir mão do controle. Descansar significa deixar que o pastor tome conta daquilo que eu não posso tomar. E aí a gente fica assim: tá bom, Senhor, o Senhor toma conta. E a gente fica aqui: mas vai demorar muito? Daqui quanto tempo? O que será que está acontecendo? Nós nos tornamos ansiosos para resolver aquilo que nós não conseguimos controlar. E aí o salmista fala o seguinte: olha, ele vai nos conduzir mansamente, com tranquilidade. Quantas coisas, amados, nós perdemos as oportunidades porque não conseguimos ser conduzidos com mansidão. Nós conduzimos de maneira afoita, de maneira acelerada, de maneira ríspida, de maneira atabalhoada, porque não conseguimos vencer a ansiedade do nosso coração. A palavra vai ensinar que a resposta dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Mas às vezes é difícil dar uma palavra branda para quem dá uma beliscada na gente. Não é fácil. Descansar é algo extremamente difícil. Sabe por quê? Esse descanso aqui significa abrir mão do controle ou da sensação de controle. Mas sabe, amados, a sensação de controle é uma ilusão. A sensação de controle é uma ilusão. Todos têm planos.
Quem aqui consegue garantir que vai chegar vivo em casa? Eu espero que todos cheguem, mas quem consegue garantir que vai chegar vivo em casa? Quem aqui consegue me garantir que vai acordar amanhã de manhã? Eu espero que todos acordem, mas quem consegue garantir assim, pastor, eu vou acordar amanhã? Quem aqui consegue me garantir que vai chegar no final do ano? Eu espero que todos cheguem. Perceberam? Todos nós temos planos para hoje à noite, para amanhã, para o final do ano, para o ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, mas esse controle, ele é, de certa forma, ilusório, porque não está, a nossa vida não está sob o nosso controle absoluto e restrito. Você não consegue controlar todos os fatos da sua vida. Você pode acordar amanhã com resfriado. Você pode acordar com dor no joelho, com dor de cabeça. Você pode acordar de mau humor. Não pode. Você não vai dormir dizendo assim, amanhã eu vou acordar bem-humorado, amanhã eu vou acordar mal-humorado. Você não diz, mas a gente acorda. Olha só, é uma ilusão achar que nós controlamos tudo. Nós não conseguimos controlar nem 100% das nossas emoções, que dirá 100% das circunstâncias em que estamos inseridos. Por isso precisamos aprender a confiar no pastor que cuida de nós, e ele é Cristo. Não adianta viver ansioso, desesperado, porque eu não consigo controlar tudo. Eu não consigo controlar o que acontece quando eu não estou presente. Eu não consigo controlar o que acontece nas minhas costas. Eu não consigo controlar o que falam quando eu não estou presente. Eu não consigo controlar o que os outros pensam. Eu não consigo controlar o que acontece na casa de cada um dos membros da igreja. Eu não consigo controlar o que cada um faz da sua vida. Mas eu sei de uma coisa: a minha vida está no controle do Senhor. Eu não posso controlar tudo. E até mesmo as lutas que chegam, elas estão no controle do Senhor. Então não adianta ficar ansioso. É necessário esperar. Esperar o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Saber que o Senhor está nos conduzindo calmamente a águas tranquilas. Às vezes nós vamos para a correnteza porque a gente se debate demais. Eu uma vez tive uma experiência de fazer rafting. Alguém que já fez rafting? Rafting é você descer corredeira num barco, num bote. E quem vai descer na corredeira no bote recebe algumas orientações. E a primeira orientação, 2 orientações são fundamentais. Se você cair do barco, e o instrutor sempre trabalha para você cair do barco, você precisa, primeiro, não soltar o remo, porque se você soltar o remo, primeiro ele vai buscar o remo, depois ele vai buscar você. E segundo, não se debater. Você precisa deitar, deixar que a correnteza te leve, porque ela vai te levar para o remanso. E ele vai com um bote até o remanso e vai te resgatar. Quanto mais você se debater tentando nadar contra a correnteza, o que vai acontecer? Você vai se cansar e ele não vai conseguir te resgatar no meio de uma corredeira. A corredeira vai estar te puxando e você só vai se desgastar, você só vai se machucar. Então, às vezes, nós precisamos deixar que o barco seja conduzido por aquele que está conduzindo o barco. E às vezes nós estamos lutando para manter algumas posições que Deus não quer que nós mantenhamos. Às vezes nós estamos brigando para ficar em alguns lugares que Deus não quer que nós fiquemos. Às vezes Deus quer nos levar para lugares de descansos, mas nós estamos lutando para ficar em lugares de confronto, de guerra, de tribulação. Então é preciso deixar que a ansiedade esteja no controle do sumo pastor. O terceiro princípio é o princípio que o salmista me ensina, que o pastor, agora ele muda a perspectiva.
ele não tira mais, mas ele acrescenta. Ele tira a insaciabilidade, ele tira a ansiedade e ele me dá um senso de valor. Olha que coisa tremenda. E o verso 3 e 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa... 3 e 4. Refrigera a minha alma. Comecei no 4, né, irmãos? Perdão. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Perdão. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista fala de um senso de valor, que são valores muito importantes na vida cristã. O salmista fala de uma alma que é refrigerada, que é refrescada pela justiça e pelo amor, que são princípios incorruptíveis, que são atributos comunicáveis de Deus. Deus é Deus de justiça, Deus é amor, e Deus comunica a sua justiça e o seu amor a cada um de nós. Ele coloca esse senso de justiça santo, esse senso de amor santo dentro de cada um de nós. Ou seja, Deus partilha daquilo que Ele tem na sua natureza com cada um de nós. Ou seja, o pastor agora traz um valor para dentro de cada um de nós sobrenatural. Ele traz um refrigério para o nosso coração, depositando dentro de cada um de nós, que vai produzir refrigério e nos guiando em um caminho de justiça, porque veredas é caminho, e um caminho de justiça, e esse caminho não é por causa de mim, mas é por causa do amor do seu nome. E aí Ele vai nos tornar incorruptíveis, vai renovar a nossa alma, ou seja, vai refrigerar, vai renovar a nossa alma. É uma ideia de alguém que ganha uma nova identidade. Isso aqui, irmãos, nada mais é do que o novo nascimento. É uma referência ao novo nascimento. Refrigera, renova, dá nova vida à minha alma, me colocando em um caminho de justiça por amor do seu nome. Ou seja, Ele me traz um valor novo, uma identidade nova. E nesse valor, Ele me conduz. E Ele me conduz em um caminho que não é fácil. Porque olha o caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o pastor precisava trilhar alguns caminhos pelo vale. E ele precisava para levar as ovelhas das montanhas até onde o pasto e as águas tranquilas, através de caminhos pelas beiras das montanhas. Então eram caminhos que eram verdadeiras trilhas. E a ovelha precisava seguir o caminho, e o risco, qual era o risco? A ovelha cair no precipício. Então o pastor ia guiando, e toda vez que uma ovelha um pouco distraída ia muito para a beira do caminho, ele usava do seu cajado, da vara do seu bordão, para puxar a ovelha pelo pescoço e colocá-la de volta no caminho. E aí ele diz o seguinte: a sua vara e o seu cajado me consolam. Já pararam para pensar nisso? Já viram vara e cajado consolar alguém? É porque o pastor de vez em quando dava uma pauladinha na cabeça das ovelhas. Esse consolo era a correção da rota, era o redirecionamento da rota para que a ovelha chegasse viva do outro lado. Então esse refrigério era saber o seguinte: olha, eu tenho tanto valor que o pastor vai me corrigindo para que eu chegue vivo no final da travessia. A travessia é difícil, o vale é de sombra e morte, ou seja, um cenário difícil, um cenário árduo, mas Ele está me conduzindo, e enquanto eu caminhar sobre as suas orientações, eu chegarei em tranquilidade, ainda que no meio do caminho Ele me dê uma cajadada para chegar do outro lado. E aqui ele usa vara e cajado, porque a vara do pastor, ela tinha dois aspectos. Ela tinha a sua curvatura, que era o cajado, e a parte reta, que era a vara.
Então, quando uma ovelha começava a se desviar e começava a querer cair, o pastor pegava aquele gancho, enfiava no pescoço da ovelha, puxava ela e colocava ela de volta na trilha, para que ela não caísse no precipício. E existia uma doença que as moscas ficavam no ouvido, nas orelhas da ovelha, e a ovelha começava a ficar atordoada. E aí ela ficava meio que alucinada, porque aquilo produzia muito barulho, e ela ficava meio maluquinha da cabeça. Aí o que o pastor fazia para ela poder voltar? Ele virava a sua vara, ia com a ponta da vara na cabeça da ovelha e pum, dava uma paulada. Tum. Aí a ovelha, as moscas saíam, a ovelha acordava. Então o salmista está falando o seguinte: olha, o pastor de vez em quando, ele sabe do meu valor, e para isso ele vai me colocando no lugar correto, ele vai corrigindo a minha rota, ele vai me redirecionando, ele vai me alinhando, ele vai me levando a um pasto mais verde, e para isso ele vai me corrigindo, para isso ele vai me colocando no caminho, para isso ele vai ajustando a minha rota. Ainda que eu esteja andando num caminho de sombra e de morte, o meu valor ele não muda, e ele, quando precisa, usa da sua vara e do seu cajado para me consolar. Não é do seu abraço, do seu carinho, é da vara e do cajado. Mas a vara e o cajado consolavam, mas permitiam que a ovelha chegasse viva no final da travessia, porque ela corrigia a rota. Irmãos, ter senso de valor é saber que às vezes o Senhor vai nos corrigir, e Ele nos corrige porque somos valiosos. Cada um de nós é extremamente precioso para o Senhor, cada um de nós é extremamente valioso para o Senhor. Cada um de nós custou o sacrifício de Cristo. E sendo assim, nós não podemos achar que não temos valor algum, muito pelo contrário. Nós somos extremamente valiosos, e ter valor é saber que Deus não vai nos largar a nossa própria sorte, ainda que para isso Ele tenha que agir com correção, ainda que para isso Ele tenha que usar do seu cajado, da sua vara, ainda que para isso, quando os caminhos em que nós estamos trilhando são caminhos difíceis, Ele precisa andar conosco, porque tem uma expressão do salmista que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, havia no coração do salmista uma certeza: não temerei mal algum. Eu não preciso ter medo do mal, porque o caminho é mau, mas aquele que está tomando conta é bom. O caminho é difícil, mas o pastor é mais forte do que o caminho. Ele conhece a trilha. Então, quando eu ando nas orientações dele, eu sei que ele não vai me perder, porque para ele eu sou valioso. Então eu tenho senso de valor. E aí o salmista muda a perspectiva novamente, e ele fala que o pastor vai nos ensinar o quarto princípio. Um princípio onde nós passamos a relativizar as circunstâncias, olhar as coisas em óticas diferentes. No verso 5 ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele agora deixa a ovelha de lado e fala de um cenário de rei. Uma mesa preparada, mas uma mesa preparada não na presença de amigos, uma mesa preparada não na presença da família, uma mesa preparada na presença de inimigos. Já parou para pensar nisso, nesse cenário? Alguém preparar uma mesa para você na presença dos inimigos? Olha que coisa assim, é séria, né? Você vai comer um banquete, e quem vai olhar você comendo são os seus inimigos. Todo mundo que não gosta de você vai estar lá, de braço cruzado, olhando para sua cara. E você vai estar lá felizão, ó, comendo. Feliz da vida. Quem come na presença dos inimigos? Tranquilo.
um rei comeria na presença dos seus inimigos? Tranquilo? Humanamente falando, não. Mas essa é a lição. Porque a chave desse texto está no verso 1. O Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele é um muro intransponível entre os meus inimigos. Quem fez a mesa foi Ele. Quem me colocou sentado foi Ele. Quem está me protegendo é Ele. E quando Deus nos chama para desfrutar do melhor, até mesmo os nossos inimigos não podem nos atacar. Eles precisam nos observar, porque eles não têm poder de transpassar o Senhor. O Senhor é um muro intransponível. É isso que o salmista está dizendo. Eu sento e desfruto do que Deus está me dando, na presença dos meus inimigos, porque entre eu e os meus inimigos está o Senhor. Imagina um rei sentado na mesa, comendo na presença de um exército adversário querendo invadir o seu povo, a sua cidade. E o rei está sentado comendo. Por quê? Porque entre o rei e o exército estava o Senhor. Entre as ovelhas e as feras estava o pastor. Meu irmão, entre você e o diabo está Jesus Cristo. Entre nós e os nossos lutas, os nossos problemas, os gigantes das nossas vidas, está o Senhor. E aí ele diz o seguinte: olha, e unges a minha cabeça com óleo, o óleo é o sinal da presença do Espírito Santo, e o meu cálice transborda, ou seja, eu estou cheio. Queridos, quando nós nos sentirmos cercados, nós precisamos nos encher do Senhor, porque é Ele que vai nos fazer perceber as circunstâncias. É Ele quem vai nos fazer ter a visão correta. Não são os nossos adversários e as circunstâncias que vão dizer o que são a nossa vida. Nós não podemos permitir que pessoas maldosas digam quem nós somos. Nós não podemos permitir que a infelicidade do outro, que a dor do outro, que a maldade do outro se torne veneno em nosso coração. Nós podemos renunciar a isso, porque entre a maldade do outro e eu, há um Senhor que está disposto a nos proteger. Sabe, amados, existe muita maldade no mundo. Existem pessoas que deveriam nos amar e que por vezes nos fazem mal. Mas nós não precisamos carregar isso. Nós podemos entender que Cristo pode transformar tudo isso, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos dá um novo valor e Ele se coloca entre a maldade e a nossa condição. Ele é uma barreira intransponível e aquele que está em Cristo, o maligno não tem poder de tocar nele. É Deus que está dizendo, amados, Ele está entre nós e os nossos inimigos. E por último, o salmista nos fala de uma beleza maravilhosa. E aqui ele já deixou a ovelha de lado, mas ele fala de algo que o pastor dá para mim e para você, que é uma comunidade. E ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí o salmista pega algo da cultura judaica. Pedir mais uns minutinhos aos irmãos para poder concluir, tá? Da cultura judaica, que era muito importante. O judeu, ele era alguém que tinha muito zelo com a hospitalidade. Então, toda vez que ele recebia alguém na sua casa, ele precisava zelar pela segurança da pessoa que ele estava hospedando. Então, o judeu hospedava o outro, era algo que fazia parte dos costumes e da tradição deles. Então, se um judeu chegasse na cidade, ele ia para a praça
e qualquer homem íntegro daquela cidade daria pouso, daria hospedagem àquele homem na sua casa. E ele deveria, e dando hospedagem na sua casa, ele era responsável pela segurança daquela pessoa. Então ele deveria cuidar não só da sua alimentação, da sua hospedagem, mas pela sua segurança. E era comum, quando hospedavam um viajante, no dia seguinte, quando o viajante ia embora, ele contratava 2 seguranças. E esses 2 seguranças acompanhavam o viajante até as portas da cidade para garantir que o segurança para que o viajante fosse em segurança embora. E o salmista pega essa ideia, e alguns comentaristas dizem que a ideia de bondade e misericórdia era a ideia desses 2 seguranças, que caminhavam lado a lado do viajante, garantindo segurança na sua viagem. Então o pastor coloca ao nosso lado bondade e misericórdia para nos proteger. E aí o salmista diz o seguinte: bondade e misericórdia, os 2 seguranças, me seguirão não até a porta, mas me seguirão todos os dias. E aí ele diz o seguinte: olha, e ele me dá uma casa, porque eu habitarei na casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A comunidade, a igreja é um lugar de bondade e de segurança. A igreja não é só lugar de reunião. A igreja é o lugar onde, com todas as limitações que nós temos, porque somos todos limitados, nós podemos dividir o amor, o carinho, o encorajar. Na igreja nós podemos declarar que não estamos mais sozinhos, temos uma comunidade, somos um corpo, não somos iguais, mas caminhamos juntos. E o salmista nos fala disso: olha, Deus agora Ele cuida de nós, Ele providencia tudo o que eu necessito, Ele me traz novas circunstâncias e Ele me dá um povo. Ele me dá uma identidade, Ele me dá uma comunidade, Ele me dá um lugar onde eu posso desfrutar de bondade, de misericórdia, de segurança. Esse é o pastor que nós temos. Esse é o pastor que o salmista nos apresenta. Por isso nós podemos declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele tem trabalhado todos os dias, meu irmão, para que você ande em segurança, em todos os lugares por onde você passa. E a minha oração é que você tenha essa verdade viva no seu coração, desfrutando de bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar para encerrarmos o nosso culto? Que Deus abençoe você, os irmãos que estão conosco através do culto online, que Deus abençoe você, a sua vida, e nós vamos assim encerrar o nosso culto. Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade, ó Deus, com cada um de nós. Nessa hora, ó Deus, nós te entregamos a nossa vida, nos rendemos, ó Deus, ao Senhor e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos dado, ó Pai, capacidade de seguir e viver segundo a tua vontade. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido um pastor bondoso, rico em misericórdia com cada um de nós. E leva-nos agora em paz, ó Deus, cuidando, guardando e protegendo a cada um de nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Oração silenciosa, está encerrado o nosso culto.